boa tarde a todos. Bom, então nós vamos dar continuidade no Evangelho segundo o Espiritismo e o item que será abordado hoje é o capítulo 15, que é com o tema Fora da Caridade não há salvação. Seguindo no item 1, nós temos uma passagem do Evangelho de Mateus que diz: o que é preciso para ser salvo, e a parábola de Jesus escrita por Lucas referente ao bom samaritano. Mas antes de entrar no tema, eu quero deixar uma pergunta reflexiva aqui a todos nós. O que é ser caridoso? Nós somos caridosos? Tem como ser caridoso sem ser humilde? No Livro dos Espíritos, questão 886, nós temos a seguinte pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, tolerância para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Ou seja bom para o seu próximo, tolere as imperfeições dele, porque cada um está em seu grau evolutivo. Não queira você exigir que ele haja de outra maneira, se ainda ele está pouco a pouco no seu despertar. Perdoe as ofensas, e se você se sente ofendido, é porque você também ainda não evoluiu o suficiente. A ofensa toca na gente quando nós não nos libertamos daquela imperfeição. Essa é a realidade. Então vamos entrar agora na passagem de Mateus, que diz o seguinte: quando Jesus vier acompanhado de todos os anjos, irá sentar-se no trono de sua glória. E quando todas as nações estiverem reunidas, ele irá separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Pois bem, primeiro que Jesus nessa passagem, ele está falando dos pastores. E os pastores, eles entendem sobre ovelhas e cabritos. Quando os pastores, eles levam as ovelhas e os cabritos para pastorear, que eles tiram do curral e soltam no pasto, os cabritos somem e é preciso de ajuda para buscá-los, muitas vezes com um cão, para retornarem para o curral. Já as ovelhas não. Elas retornam uma atrás da outra, só de abrir a porteira do pasto. Ou seja, as ovelhas são obedientes e dóceis, e os cabritos são os rebeldes. Então essa analogia é referente a nós mesmos. Nós somos as ovelhas e cabritos, de acordo com o grau de evolução que nos encontramos atualmente. As ovelhas são os espíritos que vivenciam as leis divinas, e os cabritos são os espíritos que ainda optam pela prática de atitudes infelizes. E esses espíritos imperfeitos serão direcionados para mundos onde eles possam desenvolver a parte moral através das provas e expiações, como o nosso mundo atual. E essa separação já está acontecendo, e não é de agora que isso está acontecendo. Há muitos anos estamos passando por uma transformação onde está havendo essa separação das ovelhas e dos cabritos. E a passagem continua. Então, Jesus dirá para aqueles que estiverem à sua direita, no caso as ovelhas: venham abençoados de meu Pai, tomem posse do reino que foi preparado para você desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, tive necessidade de abrigo e me abrigaram, estive nu e me vestiram, estive doente e foram me visitar, estive na prisão e foram me ver. E esses abençoados perguntam: mas Jesus, quando foi que eu te ajudei? E Jesus diz: todas as vezes que fizeram isso ao outro pequenino, foi a mim mesmo que o fizeram. Ou seja, você que vivencia o Evangelho de Jesus, você que faz bem ao próximo, a caridade, você merecerá o reino, você merecerá a felicidade, a plenitude. Jesus está nos mostrando um único caminho para conseguirmos alcançar a felicidade relativa. Ele nos mostra a necessidade de disseminarmos o amor ao próximo. E seguindo a passagem, Jesus diz totalmente ao contrário do que ele disse das ovelhas em relação aos cabritos, que são os que estão à sua esquerda, que esses vão para o fogo eterno, porque deixaram de ajudar
alguém que sentia fome, a sede, que precisava de roupas, de abrigo e de remédios. Porém, vocês podem me perguntar, como assim esses vão para o fogo eterno, se não há pena eterna nenhuma? Quero lembrá-los que aqui estamos falando de uma passagem de Mateus, do Novo Testamento, e que naquela época acreditava-se em penas eternas. Então, naquele momento, Jesus não podia falar sobre a evolução do Espírito como hoje. Hoje é porque ninguém ia entender nada. As leis e costumes daquela época eram completamente diferentes. Então, esse quadro do juízo final, da separação das ovelhas e cabritos, era uma forma de impressionar aquele povo para passar a mensagem principal, que era a felicidade reservada ao justo e a infelicidade ao injusto. O mérito da questão nunca foi as formalidades, se frequentou uma determinada religião, e sim a caridade praticada em si. Então lembremos que o espírito está em constante evolução. O espírito jamais regride. Ou ele fica estacionado na mesmice, ou ele progride sempre. Agora nós vamos falar da parábola do bom samaritano, que está no Evangelho de São Lucas. E o que essa parábola quer dizer? Uma parábola até bem conhecida, né, no meio das pessoas. Primeiro, que uma parábola é uma figura de linguagem, ou seja, não se deve levar nunca ao pé da letra. Nós temos que ter sempre o cuidado de estudar os mínimos detalhes, de acordo com o vocabulário da época em que foi escrito. Então, nessa parábola, fala-se de um doutor da lei que pergunta a Jesus: Mestre, o que devo fazer para receber como herança a vida eterna? E Jesus respondeu: o que é que está escrito na lei? Como você consegue interpretá-la? E que lei Jesus estava falando? A lei daquela época, que era a lei de Moisés. E ele respondeu: devo amar o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, com toda a minha força e com todo o meu entendimento, e o meu próximo como a mim mesmo. E Jesus disse: respondeu muito bem, faça isso e você viverá. Mas o doutor da lei, querendo se justificar, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E aí Jesus conta um ocorrido de um homem que descia de Jerusalém a Jericó e que foi assaltado por ladrões, onde levaram tudo e o deixaram quase morto, de tanto apanhar. E passaram 3 homens por ele, um sacerdote, um levita e um samaritano. E que somente o samaritano ajudou esse homem, e os demais desdenharam dele. Então Jesus pergunta: qual deles foi o mais correto na sua conduta? E esse doutor da lei responde: aquele que teve misericórdia para com ele. Vá, disse Jesus, e faça o mesmo. Então, primeiro, não adianta você ser sacerdote, nem levita, nem pastor, padre ou palestrante espírita e não pregar aquilo que fala. Não viver aquilo que diz o Evangelho de Jesus. No final das contas, foi um simples samaritano que teve a melhor conduta. Sendo que o sacerdote e o levita, então levita é da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. É quem tinha um conhecimento das leis divinas trazidas através dos 10 mandamentos. O samaritano não tinha esse conhecimento, mas foi ele que ajudou. E aí eu pergunto: quantos de nós viramos o rosto para o sofrimento alheio? Porque não queremos nos comprometer com aquele problema. Gente, ser caridoso não significa dar esmola. É muito fácil você dar o resto que te sobra, não é? Mas e compartilhar o pouco que se tem? Caridade não é você parar no sinal e dar aquela moedinha que está ali jogada no carro há dias. Caridade não é você doar suas roupas, que já não é mais útil às vítimas de enchente, das enchentes do Rio Grande do Sul, por exemplo. Caridade é dividir, é compartilhar o que se tem. É doar principalmente o amor ao outro que está em sofrimento. E no item 3 do Evangelho, fala bem sobre isso, onde
Toda a moral de Jesus se resume na caridade e humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. É somente com a caridade e humildade que alcançaremos a felicidade eterna. Jesus disse: amem o próximo como a vocês mesmos. Façam aos outros o que gostariam que os outros fizessem por vocês. Respeitem os inimigos, perdoem as ofensas se quiserem ser perdoados. Façam bem sem ostentação, julguem-se a si mesmos antes de julgarem os outros. E vou confessar para vocês que eu me emocionei muito montando essa palestra, esse estudo, né? Porque é muito bonito e essa passagem faz você refletir mesmo como que está sendo a sua prática da caridade no dia a dia. Faz você pensar quantas vezes você julgou o outro com o discurso de que ele tinha uma conduta errada, sendo que era você que precisava mudar e aceitá-lo com todos os defeitos que ele tem. Porque ele estava em seu grau de evolução diferente do seu. Quantas vezes evitamos de nos encontrarmos com alguns familiares, amigos, alegando que eles só trazem problemas, só sabem reclamar o tempo todo, sendo que você poderia ser caridoso nesse momento e estar com eles somente de ouvinte. E aí, achamos que somos caridosos quando damos um pão para a pessoa que bate em nossa porta implorando por água e comida. E para finalizar, eu gostaria de ler uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que diz assim: caridade é, sobretudo, amizade. Para o faminto é o prato de sopa. Para o triste é a palavra consoladora. Para o mal é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado é o auxílio do coração. Para o ignorante é o ensino despretensioso. Para o ingrato é o esquecimento. Para o enfermo é a visita pessoal. Para o estudante é o concurso no aprendizado. Para a criança é a proteção construtiva. Para o velho é o braço irmão. Para o inimigo é o silêncio. Para o amigo é o estímulo. Para o perdido é o entendimento. Para o orgulhoso é a humildade. Para o colérico é a calma. Para o preguiçoso é o trabalho. Para o impossível é a serenidade. E para o leviano é a tolerância. Para o deserdado da terra é a expressão de carinho. Caridade é amor, em manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces, brilhando para todos, e o gênio de 1000 mãos, amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes. Porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Muito obrigada.